Meus amigos, vocês estão no canal Dr. Couto de Novaes, é um prazer tê-los aqui. Terça-feira, 18 de novembro de 2025, Lula recebe Rodrigo Pachecuzão no Palácio Planalto e lhe comunica que não o escolherá para ser o novo ministro do STF. Lula sugere a Pacheco que volte para Minas e tente ver se tem eleitores suficientes para ser candidato ao governo do estado. Lula quer muito que Pacheco, sem votos, torne-se governador do estado de Minas. Aquela marcha fúnebre. Já começam a ouvir no fundo aquela marcha fúnebre do sonho do Rodrigo Pachecuzinho, traidor mó da nação, de se tornar-se ministro do STF, que agora foi pro ralo. Isso está em toda a mídia no final desta tarde. Lula vai peitar o Senado já mandou avisar que Jorge Messias não tem voto suficiente para ser confirmado no Supremo, que vai ser uma derrota. Lula mandou avisar que não quer saber. Provavelmente está contando que terá bilhões para liberar para os senadores em emendas parlamentares, ou coisa que o valha. O cerne da questão é toda essa. Por que será que o Rodrigo Pachecuzão, meu mundo caiu, o Rodrigo Pachecuzão, nesse momento, não vai cumprir o sonho de ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Vocês estão tristes com a desventura do Rodrigo Pachecuzão? É isto. Vamos, Lula recebe Pacheco e diz que indicará Jorge Messias para o STF, diz aqui a Mônica Bergamo, na Foice de São Paulo. Lula recebeu o senador Rodrigo Pachecuzinho para uma conversa no Palácio do Planalto. O presidente deixou claro a Pachecuzão que ele não será o indicado para o Supremo e que já tem outro nome para a vaga, deixada por Luiz Roberto Barroso, que se aposentou em agosto. O escolhido deve ser mesmo o Jorge Messias, que na segunda fase desse vídeo vocês verão o que o Jorge Messias fez para merecer esta indicação de Lula. Vocês vão ver. De acordo com interlocutores que têm acesso ao etílico e também a Pachecuzão, Lula disse que precisava do senador Pachecuzão como candidato ao governo de Minas em 2026, sem voto. O presidente teria afirmado ainda que ser governador é muito mais do que ser ministro do STF. E que, por sua experiência política, Pachecuzão reuniria todas as condições para sair vitorioso em uma campanha. Entendi. Afirmou ainda, segundo pessoas que tiveram conhecimento do teor da conversa, que o Brasil e Minas merecem uma pessoa da estatura de Pacheco no comando do Estado. Eu acho que aqui houve uma gozação da estatura do Pacheco no interior do Estado, no governo do Estado. A notícia já chegou ao parlamento e irritou profundamente o Davi Gordolumbre, amásio do Rodrigo Pachecuzão, que gostaria que Lula indicasse Pachecuzinho à vaga. Lula sabe das preferências da maioria dos senadores que precisam aprovar o nome que ele indicará para o STF. Até o STF queria Rodrigo o Pachecuzinho. Contudo, o pudim etílico tem dito a diversos interlocutores que a prerrogativa da indicação da presidência é dele, e que ele não abriria a mão dela. Ele vem dizendo isso desde a indicação do Cristiano Zanin. É minha. Aos senadores cabe aprovar ou rejeitar o nome, agora de Messias, e eles teriam plena liberdade de tomar a decisão que entenderem ser mais apropriada. A rejeição, entretanto, abriria uma crise entre os poderes. Em 134 anos, o Senado rejeitou somente 5 indicações para o STF, que já teve 172 ministros. Tristes tempos. Todas elas foram feitas durante o governo de Floriano Peixoto. As 5 recusas foram feitas entre 1891 e 1894 no governo Floriano Peixoto. Dá até calafrios, porque o governo Floriano Peixoto foi o período mais tenebroso e sanguinário da República. Tanto é que depois ele não gostou dessas indicações e passou a governar com a chibata, não é? Com os canhões. Floriano Peixoto,
o general do ermo, não era de ferro, é do ermo. Traidorzinho de quinta categoria, o Floriano Peixoto. Muito bem. Precisa saber história para saber o porquê que eu estou chamando Floriano Peixoto de traidorzinho de quinta categoria. Vamos lá. Mas vamos continuar. A CNN também traz uma cobertura preterido, escanteado por Lula para o STF. Pacheco diz, respeito à decisão do presidente. É isso aí. A CNN Brasil, o senador afirmou ter a intenção de encerrar a vida pública e entrar na privada, puxar a tampa e dar a descarga. Lá na privada ele vai encontrar-se com João Dória Calça Apertada. O senador Rodrigo Pachecozinho, ou Pachecozão, foi informado pelo próprio presidente que não será escolhido para o STF. A vaga deve ser ocupada pelo Jorge Imbecias. O presidente Lula, disse Pacheco, tem outro nome escolhido para a vaga do STF. Eu respeito a sua decisão, assim como fico honrado de ter sido lembrado por tantas pessoas, inclusive pelo presidente Davi Gordolumbre, colegas parlamentares e até mesmo ministro do STF. A CNN Pacheco confirmou ter se reunido com Lula. Recentemente, há instantes, cotado pelo Planalto para disputar o governo de Minas, Pachecozão foi categórico e declarou que não pretende seguir na vida pública. Então há um impasse. Pachecozão disse o seguinte: Lula respeitou a minha intenção de encerrar a vida pública ao final do meu mandato, como já há algum tempo eu havia me programado. Essa decisão definitiva eu só posso tomar junto aos meus companheiros políticos do Senado e de Minas Gerais. Ou seja, ele está dizendo, não é bem assim, talvez eu queira disputar o governo de Minas. E aí, meus amigos, vocês vão votar no Pachecozão em Minas? Vocês vão votar no Pachecozão em Minas? Que coisa, hein? Que coisa. Vamos ver o que diz aqui também o Grobe. Lula se reúne com Pachecozão, indica que vai preferir Imbecias no STF e sugere senador como candidato ao governo de Minas, sem voto. O parlamentar tem a preferência entre os senadores, mas o advogado-geral... os senadores preferem Rodrigo Pachecozão, mas o advogado-geral da União, Jorge Imbecias, é o favorito do presidente, a vaga deixada por Luiz Roberto, o Borroso. Lula recebeu na segunda-feira à noite o senador Rodrigo Pachecozinho no Palácio Planalto. O encontro aconteceu no momento em que Lula discute a indicação de um nome para ocupar a vaga deixada por Barroso no Supremo. Segundo, aliás, a conversa entre Lula e Pacheco foi breve, cordial e apenas entre eles. Os dois mantêm uma boa relação desde o início do mandato. O petista reforçou a intenção de querer ter o senador como candidato do governo de Minas Gerais em 2026, apoiado pelo governo. Bom, se for disputar se for disputar com Cleitinho, até eu voto no Pacheco, né? Pacheco, por sua vez, repetiu a Lula que o que vem dizendo por aí, que não tem intenção de se candidatar, mas que essa é uma decisão que ainda depende de conversas com seus companheiros de primeira hora. É o Pachecozão, rapaz. O nome de Jorge Imbecias enfrenta resistência entre os parlamentares para ser indicado ao STF. Paulo Gonetti foi reconduzido por uma margem apertada de votos. Imbecias, segundo a avaliação do próprio governo, teria um caminho tortuoso para conseguir o aval dos senadores. O advogado-geral da União, apesar de ser indicado por Lula, deve começar a romaria pelos gabinetes da casa, inclusive para conversar com parlamentares da oposição. Este país eu não sei não. Bom, o Jorge Imbecias, agora vamos para a segunda parte do vídeo. O Jorge Imbecias é como um Toffoli. É um garotinho prodígio do PT. Prodígio de quê? É um pau mandado de primeira ordem. Desde quando não tinha cabelos nas ventas nem nas sovacas. Desde aí, o Dr. Jorge Imbecias faz tudo de travessuras petistas. Lembram? Já foi carteiro da Dilma. O Imbecias leva a cartinha pro Lula. Lembram daquele áudio vazado? Lembram?
Pois é. Agora, bom, por que o Lula quer tanto o Mbessias? Que não tem público e notório saber jurídico. Não tem público e notório saber jurídico. O Jorge Mbessias. É verdade que o STF já tem o Toffoli, que também não tem público e notório saber jurídico. Bom, e o outro requisito? Reputação ilibada? Será que o Jorge Mbessias tem reputação ilibada? Talvez para merecer tantas graças do PT não a tenha. Talvez nós encontremos a resposta nessa matéria que também vem aqui, que vem da revista Veja. A CPMI do INSS volta a mirar contra Jorge Mbessias, favorito de Lula ao STF. Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS diz que o Jorge Mbessias cometeu crime se tiver de fato se omitido diante de suspeitas envolvendo o sindicato de irmão de Lula. Parece que o Jorge Mbessias foi avisado desde o início do governo Lula de que, avisado pelos próprios advogados, seus auxiliares da Advocacia Geral da União, que estava havendo algo muito estranho com o sindicato do Lula, do irmão do Lula, em relação aos aposentados do INSS. E ele não teria feito nada. O bom relator da CPMI está dizendo que parece que o Jorge Mbessias cometeu crime. Eita! Mas bom, Jorge Mbessias, imagina o que esse menino vai fazer no STF, hein? Imagina o que esse menino vai fazer no STF. Ei, meu Deus! O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar, o bom alagoano, afirmou... Quem é de Alagoas aí? Diga aí, quem é de Alagoas? Afirmou que a comissão tem a obrigação de colher o depoimento do advogado-geral da União, Jorge Mbessias, sobre reportagens apontando que ele teria, em 2024, blindado o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, de pedidos de bloqueio judicial de contas. O vice-presidente da entidade, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão de Lula, teria protegido o irmão de Lula. O Mbessias, já advogado da União, geral da União, teria protegido. Disse aqui o relator da CPMI do INSS: temos a obrigação de convocar o senhor Messias para prestar depoimento nessa comissão sob pena de prevaricação nossa. Estamos discutindo um personagem que está para ir para a Suprema Corte, acrescentou o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar. Na reunião da CPMI nesta terça-feira, o relator exibiu reportagens da Band do Estado de São Paulo apontando com teores similares que Jorge Mbessias ignorou alertas feitos ainda um ano antes da Operação Sem Desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, segundo os quais o Sindinap era uma das principais entidades com aumento significativo. O sindicato de Lula ganhou mais de 150 milhões nesse período. Então, de fato, era o sindicato do Lula uma das entidades com aumento significativo de reclamações judiciais de descontos contra si. O alerta, de acordo com a emissora e o jornal, deveria servir como base para a AGU adotar medidas contra as associações e sindicatos sob suspeita. Fiquei escandalizado, disse o relator da CPMI do INSS. Ou isso é uma montagem contra o candidato a ministro do STF, Jorge Mbessias, ou ele cometeu o crime. Já começou bem, Jorge Mbessias. As coisas estão ficando claras. Pessoal, deixe seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição todos os dias, comentem, compartilhem. Veja, não espere notificação dos vídeos. Entre aqui várias vezes ao dia. É hora de você se tornar membro desse canal. Vá até a aba, seja membro. Vá até a aba, seja membro.